Por trás do glamour da era dourada de Hollywood, escondia-se um campo de batalha secreto, onde suas estrelas favoritas trocavam roteiros por rifles e holofotes por tiroteios. Você sabia que Christopher Lee uma vez alertou enigmaticamente um diretor sobre o som que um homem faz quando é esfaqueado? Eles não eram apenas atores interpretando heróis de guerra, eles eram heróis de guerra. A história real deles é mais angustiante do que qualquer coisa capturada em filme. 1. James Stewart. Antes de Jimmy Stewart derreter corações em A Felicidade Não Se Compra, ele estava lançando bombas na Alemanha de Hitler. Inicialmente rejeitado por estar abaixo do peso, Stewart se empanturrou de espaguete e milkshakes para ganhar peso suficiente para se alistar. Isso não foi um golpe publicitário. Stewart voou em 20 missões de combate reais sobre o território nazista quando a taxa de sobrevivência dos bombardeiros era abismal. Em um ataque angustiante, estilhaços perfuraram seu B-24 Liberator, criando um buraco aos seus pés. Mesmo assim, ele completou a missão. O ator de fala mansa subiu de soldado raso a coronel em apenas 4 anos, ganhando a cruz de voo distinto com cluster de folha de carvalho e nunca usou sua fama para tratamento especial. Ao contrário de muitas celebridades que se gabavam de façanhas de guerra, Stewart manteve um silêncio assombroso sobre seu serviço, dizendo apenas em seus últimos anos: "Penso na guerra quase todos os dias." Diretores de Hollywood notaram que suas atuações ganharam uma profundidade ferida após seu retorno, a sombra do combate visível em seus olhos. Stewart continuou servindo na reserva da Força Aérea, eventualmente tornando-se general de brigada, o ator de mais alta patente na história militar americana. Seu duplo legado como ícone amado do cinema e herói de guerra legítimo representa uma rara interseção entre a fantasia de Hollywood e a realidade brutal. 2. Clark Gable. Quando Clark Gable, indiscutível realeza de Hollywood, alistou-se nas Forças Aéreas do Exército em 1942, os executivos do estúdio não estavam apenas preocupados, estavam horrorizados. A estrela mais rentável da MGM tinha 41 anos, devastado pela morte de sua amada esposa, Carol Lombard, em um acidente de avião enquanto retornava de uma turnê de títulos de guerra. Quando o presidente Roosevelt lhe enviou um telegrama pessoalmente com ordens para ficar onde está, Gable respondeu desafiadoramente: "Vou entrar porque não quero ficar sentado no meu traseiro gordo em um set de filmagem enquanto isso está acontecendo." Apesar de sua fama, Gable recusou uma comissão de oficial, ganhando seu posto através do treinamento padrão de oficiais, junto com recrutas regulares. Como artilheiro aéreo e fotógrafo de combate, ele insistiu em participar de missões reais para tornar seu documentário Combat America autêntico. Entre maio e setembro de 1943, ele voou em 5 missões de combate oficiais em B-17 sobre a Alemanha, com consequências arrepiantes. Durante uma missão, um projétil de 20 milímetros atravessou o avião onde Gable estava sentado momentos antes. Sua celebridade o tornava um alvo especialmente valioso. Adolf Hitler, supostamente fã dos filmes de Gable, ofereceu uma recompensa substancial a qualquer alemão que pudesse capturar o ator vivo e trazê-lo para Berlim. Após a guerra, amigos notaram que Gable nunca mais foi o mesmo. Subjugado e com olhos fundos, o trauma combinado de perder Lombard e suas experiências de combate alteraram permanentemente o rei de Hollywood. Quando a MGM tentou capitalizar seu serviço com planos para filmes de temática militar, o ator recusou categoricamente, não querendo participar da glamorização do que ele sabia ser um inferno. 3. Audie Murphy. Audie Murphy não era uma estrela que foi para a guerra. Ele era um herói de guerra que Hollywood não podia resistir. Com apenas 1,65 m de altura e parecendo mais jovem do que seus alegados 18 anos, ele na verdade se alistou aos 17 anos mentindo sobre sua idade. Murphy foi inicialmente rejeitado tanto pelos fuzileiros navais quanto pelos paraquedistas por ser muito pequeno. O que se seguiu foi o registro de combate mais condecorado de qualquer soldado americano na Segunda Guerra Mundial. Durante uma resistência lendária perto de Holtzwihr, na França, o ferido Murphy subiu em um destruidor de tanques em chamas e sozinho conteve as tropas alemãs que avançavam por quase 1 hora, enquanto estava exposto ao fogo inimigo de 3 lados. Essa ação por si só lhe rendeu a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos. Ao final da guerra, Murphy havia recebido todos os prêmios de combate dos Estados Unidos por bravura, 27 no total, incluindo 2 estrelas de prata e a Cruz de Serviço Distinto. Sua transição para Hollywood ocorreu quando a revista Life o destacou na capa de 1945 como o soldado mais condecorado da América, chamando a atenção do ator James Cagney, que o convidou para a Califórnia. Murphy estrelou 44 filmes ao longo de 21 anos, mais notavelmente To Hell and Back, a adaptação de sua própria autobiografia, o que tornou sua atuação extraordinária. Não foi apenas que ele se interpretou, os produtores realmente suavizaram os atos heróicos de Murphy porque temiam que o público não acreditasse que realmente aconteceu dessa forma. Por trás de seu sucesso,
realidade devastadora do que agora seria reconhecido como TEPT, insônia, pesadelos, dormir com uma pistola carregada debaixo do travesseiro. Murphy tornou-se um dos primeiros defensores da saúde mental dos veteranos, afirmando corajosamente: depois da guerra, levaram os cães para casa, levaram as mulas para casa, levaram os cavalos para casa, mas não levaram o soldado para casa. Lee Marvin. Antes de Lee Marvin aterrorizar o público com sua intensidade fria em filmes como Os 12 Condenados, ele estava lutando de verdade em algumas das batalhas mais sangrentas do Pacífico. Com apenas 18 anos, Marvin juntou-se ao Corpo de Fuzileiros Navais e foi lançado na máquina de moer carne da Campanha do Pacífico com a 4ª Divisão de Fuzileiros Navais. Ao contrário dos atores que serviram em unidades de entretenimento, Marvin experimentou a brutalidade crua da guerra durante a selvagem Batalha de Saipan em 1944. Lá, o fogo de metralhadora japonês atravessou seu corpo, cortando seu nervo ciático e quase o matando. Sua descrição direta do combate prenunciou o realismo sem sentimentalismo que ele mais tarde traria para seus filmes. Ele tentou enfiar a baioneta no meu olho, então eu atirei dele. Não foi difícil fazer isso, porque ele era apenas um pequeno bastardo, talvez 1,57 m ou algo assim. Pelos seus ferimentos, Marvin recebeu a coração púrpura e passou 13 meses em hospitais navais se recuperando. As lesões deixaram-lhe uma claudicação permanente, quase imperceptível para o público, mas um lembrete constante para Marvin do custo permanente da guerra. Os diretores valorizavam seu conhecimento técnico sobre autenticidade militar, e os colegas veteranos respeitavam sua compreensão direta da psicologia de combate. Ao contrário de muitos atores que interpretavam durões, Marvin nunca precisou fingir. Como observou o diretor Samuel Fuller, Lee entendia a dualidade da violência, como ela pode ser tanto necessária quanto destrutiva. Você não pode fingir esse entendimento. Vem da experiência. Cada expressão desgastada e olhar assombrado que Marvin trazia para seus papéis vinha de ter visto a coisa real, não de um professor de atuação. David Niven. Enquanto encantava o público como o cavalheiro inglês por excelência, David Niven guardava um passado militar secreto muito mais perigoso do que sua polida persona na tela sugeria. Já uma estrela estabelecida de Hollywood quando a guerra estourou, Niven imediatamente abandonou sua carreira florescente, dizendo simplesmente ao seu furioso produtor Samuel Goldwyn: há uma guerra, antes de pegar o próximo barco para a Inglaterra. Ao contrário de muitos atores que buscavam publicidade com seu serviço, Niven voltou ao exército britânico, onde havia treinado anteriormente no prestigiado Royal Military College Sandhurst. Seu papel durante a guerra revelou-se muito mais perigoso do que os personagens de oficiais que interpretava na tela. Niven foi designado para o ultra-secreto Regimento de Reconhecimento Phantom, uma unidade de elite de inteligência que realizava operações secretas atrás das linhas inimigas. Usando sua fluência em francês, ele atuou como ligação com os combatentes da resistência local enquanto reunia informações críticas. No dia D, Niven ajudou a coordenar as defesas da praia durante os desembarques na Normandia, avançando depois pela França com as forças aliadas. Seu humor nunca o abandonou, mesmo em perigo mortal. Quando foi pego atrás das linhas inimigas durante a Batalha das Ardenas vestindo um sobretudo suspeito em vez de um uniforme adequado, um soldado americano questionou se ele poderia ser alemão. Infiltrador. Quando solicitado a identificar a capital de Nebraska, Niven respondeu rapidamente: Lincoln, e então acrescentou: você não acha que esta é uma linha de questionamento um tanto boba? Por seu serviço excepcional, Niven recebeu a Legião de Mérito Americana, mas manteve um silêncio pouco característico sobre suas experiências de guerra por décadas, desviando perguntas com humor. Quando finalmente perguntado por que raramente falava de suas conquistas militares, Niven explicou com dignidade silenciosa: os verdadeiros heróis foram os que não voltaram. 6. Henry Fonda. Em 1942, Henry Fonda já havia recebido uma indicação ao Oscar por As Vinhas da Ira e se estabelecido como um dos atores mais respeitados de Hollywood. Mas, quando Pearl Harbor foi atacado, a estrela de 37 anos rejeitou os esforços do estúdio para mantê-lo fazendo filmes de propaganda, declarando de forma direta: não quero estar em uma guerra falsa em um estúdio. Este sentimento refletia seu compromisso vitalício com a autenticidade, tanto em sua atuação quanto em sua ética pessoal. Inicialmente alistando-se como marinheiro comum na Marinha, Fonda serviu como contramestre de terceira classe a bordo do destroyer USS Satterley, realizando perigosas missões de escolta para comboios que cruzavam o Atlântico, onde submarinos alemães caçavam navios aliados. Suas habilidades naturais de liderança rapidamente se tornaram evidentes, e após completar o treinamento de oficial, ele foi nomeado tenente de grau júnior em inteligência de combate aéreo. Durante a invasão da Sicília, em julho de 1943, Fonda serviu como oficial de convés, recebendo a medalha Estrela de Bronze por feitos heróicos em operações de combate.
Os papéis de oficial que ele interpretou na tela. O serviço de guerra de Fonda envolveu perigo genuíno e sacrifício em uma idade em que a maioria dos homens era considerada muito velha para o serviço de combate. Embora raramente discutisse suas experiências após retornar a Hollywood, colegas notaram que seu serviço militar havia acrescentado novas dimensões à sua atuação, sua interpretação de um oficial naval em senhor. Roberts carregava a autenticidade inconfundível de alguém que realmente serviu, ressoando poderosamente com o público veterano. A dignidade silenciosa e a seriedade moral que definiram as atuações mais aclamadas de Fonda em filmes como 12 Homens e Uma Sentença espelhavam qualidades que caracterizaram tanto seu serviço militar quanto sua abordagem à cidadania ao longo de sua vida. 7. Mel Brooks. Muito antes de fazer o público rir em Banzé no Oeste e Primavera para Hitler, Mel Brooks arriscava sua vida desarmando explosivos nazistas. Nascido Melvin Kaminsky, filho de imigrantes judeus, Brooks foi convocado para o exército com apenas 17 anos em 1944. Seus altos resultados nos testes de inteligência inicialmente o colocaram em treinamento especializado, estudando engenharia militar e até manejo de sabre. No entanto, à medida que as forças aliadas avançavam na Europa, Brooks foi transferido para o 1104º Batalhão de Engenharia de Combate, uma das missões mais perigosas da guerra. Como engenheiro de combate, Brooks tinha o trabalho de destruir os nervos ao limpar campos minados, desarmar munições não detonadas e construir pontes sob fogo inimigo. Durante a Batalha das Ardenas, a última ofensiva desesperada da Alemanha, Brooks estava na linha de frente, muitas vezes trabalhando à frente das tropas em avanço, exposto tanto aos ataques inimigos quanto aos dispositivos mortais que ele tinha a tarefa de neutralizar. A ironia não passou despercebida por ele. Eu era um engenheiro de combate. Não é ridículo? As duas coisas que mais odeio no mundo são combate e engenharia. Apesar dessas tarefas terríveis, Brooks encontrou oportunidades para mostrar o humor que mais tarde o tornaria famoso, organizando apresentações improvisadas para elevar o moral das tropas. Após a rendição da Alemanha, Brooks permaneceu na Europa como parte das forças de ocupação, onde se envolveu em um pequeno mas significativo ato de desafio, usando alto-falantes militares para transmitir músicas judaicas através dos derrotados nazistas. Território. Essa combinação de confrontar forças históricas sombrias através da comédia definiria mais tarde seu trabalho inovador, particularmente The Producers, com seu número satírico Primavera para Hitler. Apesar de ganhar inúmeras condecorações de combate, Brooks geralmente minimizava seu serviço com humor autodepreciativo. No entanto, o trauma e o triunfo dessas experiências influenciaram a comédia inovadora que o tornaria uma lenda. 8. Tony Bennett. Antes de sua voz aveludada torná-lo um ícone musical, Tony Bennett testemunhou o horror bruto do combate na linha de frente na Europa. Convocado em 1944 com apenas 18 anos, o futuro cantor foi designado para a 6ª Divisão de Infantaria, a Divisão de Sangue e Fogo, e lançado na luta feroz dos meses finais da campanha europeia. Bennett experimentou a brutal guerra urbana, caçando remanescentes nazistas em cidades alemãs devastadas, enquanto enfrentava perigo constante de franco-atiradores e armadilhas. Sua unidade participou da libertação do campo de concentração de Landsberg, uma experiência que afetou profundamente o jovem soldado e contribuiu para seu compromisso vitalício com causas humanitárias. Mas a experiência de guerra de Bennett não foi marcada apenas pelo combate. Também revelou a feia realidade do racismo militar. Quando defendeu um colega soldado negro da discriminação, Bennett foi rebaixado de cabo a soldado raso e temporariamente designado para a sombria tarefa de desenterrar sepulturas coletivas para preparar soldados aliados caídos para o enterro. Apesar dessa punição, a bússola moral de Bennett permaneceu inabalável. A combinação de testemunhar os horrores de um campo de concentração e experimentar o racismo institucional o transformou em um pacifista e defensor dos direitos civis ao longo da vida. Foi durante seu serviço que Bennett encontrou sua primeira oportunidade significativa de mostrar seu talento para o canto, apresentando-se com bandas militares no final da guerra. Depois de ser transferido para os serviços especiais, ele concluiu seu serviço em turnê pela Europa, entretendo tropas e civis. Essas apresentações forneceram a base para o que se tornaria uma das carreiras mais duradouras da música. Ao contrário de muitas celebridades que minimizavam as experiências de guerra ou as usavam para publicidade, o serviço de Bennett moldou toda a sua visão de mundo, influenciando tanto sua expressão artística e seu compromisso com a paz. 9. Christopher Lee. Antes de Christopher Lee arrepiar o público como Drácula e Saruman, ele operou em sombras muito mais sombrias do que qualquer filme de terror, ingressando na elite das operações especiais da Grã-Bretanha, apelidada de Ministério da Guerra Não Cavalheiresca. Lee entrou em um
de sabotagem, assassinato e operações secretas atrás das linhas inimigas. Embora a maioria dos detalhes de suas missões permaneça selada nos arquivos do governo, Lee ocasionalmente deixava pistas assustadoras sobre suas atividades. Durante as filmagens de O Senhor dos Anéis, quando Peter Jackson tentou dirigi-lo sobre como um homem reage ao ser esfaqueado nas costas, Lee o corrigiu calmamente. Você tem alguma ideia de que tipo de som acontece quando alguém é esfaqueado nas costas? Porque eu sei. A implicação deixou a equipe em silêncio. Apesar de medir 1,95 m e possuir uma das vozes mais reconhecíveis do cinema, Lee conseguiu se mover pela Europa ocupada pelos nazistas sem ser detectado, reunindo inteligência e apoiando combatentes da resistência. Sua fluência perfeita em francês, italiano e alemão o tornava inestimável para operações de infiltração. Após a guerra, Lee permaneceu vinculado ao ato de segredos oficiais, levando a maioria dos detalhes de suas missões para o túmulo quando morreu em 2015 aos 93 anos. O que se sabe é que ele foi ligado ao Long Range Desert Group, precursor do SAS, e o Special Forces Club em Londres ainda exibe sua foto entre seus membros ilustres. A experiência de Lee caçando monstros reais pela Europa durante a guerra deu às suas performances de vilão uma ameaça autêntica que nenhuma escola de atuação poderia ensinar. Como ele uma vez comentou enigmaticamente: "Eu vi homens morrerem bem na minha frente, tantos que quase me tornei insensível a isso." Toda vez que o público o via interpretar o mal na tela, eles estavam testemunhando alguém que havia enfrentado a verdadeira escuridão e retornado para contar a história, ou pelo menos as partes, que ele estava legalmente autorizado a compartilhar. 10. Paul Newman. Os penetrantes olhos azuis de Paul Newman tornaram-se sua marca registrada em Hollywood, mas, ironicamente, esses mesmos olhos o impediram de realizar seu sonho de guerra. Quando ele se alistou no programa de treinamento de pilotos 512 da Marinha em 1943, um exame físico de rotina revelou que Newman era daltônico, desqualificando-o imediatamente de se tornar piloto de caça. Indiferente, ele serviu como operador de rádio e artilheiro traseiro em bombardeiros torpedeiros no Teatro do Pacífico, uma posição com uma das maiores taxas de baixas na aviação naval. Newman foi designado para o porta-aviões USS Bunker Hill, preparando-se para participar da brutal Batalha de Okinawa em maio de 1945. Então, veio a reviravolta do destino que preservaria o futuro do cinema americano. O piloto de Newman desenvolveu uma infecção no ouvido, impedindo toda a tripulação de decolar pouco antes da missão. Em 11 de maio de 1945, enquanto Newman permanecia em terra, o USS Bunker Hill foi atingido por 2 aviões kamikaze em um dos ataques mais mortais da guerra. As explosões e os incêndios subsequentes mataram 393 marinheiros e feriram 264, incluindo muitos do esquadrão de Newman. O momento da infecção de ouvido do seu piloto quase certamente salvou a vida de Newman. Este encontro com a mortalidade afetou profundamente o jovem marinheiro, instilando tanto a culpa do sobrevivente quanto uma profunda apreciação pela fragilidade da vida. Após sua dispensa em 1946, Newman usou o GI Bill para completar sua educação no Kenyon College antes de seguir a carreira de ator. Ao longo de sua carreira lendária e extensa filantropia, amigos notaram que Newman nunca esqueceu o quão aleatoriamente ele foi poupado enquanto seus camaradas pereceram. Sua fundação, que doou mais de 570 milhões de dólares para a caridade, refletia um homem que entendia que havia recebido uma segunda chance que muitos nunca tiveram. Toda vez que o público admirava aqueles famosos olhos azuis, estava vendo um homem que um dia acreditou que morreria no mar e nunca mais deixou de valorizar um único dia. 11. Kirk Douglas. Antes de se tornar o Spartacus definitivo do cinema, Kirk Douglas, nascido Issur Danielovich de imigrantes judeus russos pobres, estava navegando nas águas mortais do Atlântico caçando submarinos nazistas. Quando Pearl Harbor foi atacado, Douglas abandonou seu sucesso inicial na Broadway e alistou-se na Marinha em 1941, determinado a servir o país que havia dado refúgio à sua família da perseguição. Comissionado como alferes após o treinamento de oficiais, Douglas foi designado para embarcações de patrulha de guerra antissubmarina no Teatro do Atlântico. Sua expertise em comunicações provou ser crucial durante a Batalha do Atlântico, onde submarinos alemães ameaçavam estrangular as linhas de suprimento dos aliados. O navio de Douglas escoltava comboios vulneráveis através do beco dos torpedos, enfrentando perigo constante de submarinos à espreita e tempestades brutais no Atlântico Norte. Sua carreira naval terminou repentinamente em 1944, quando ele foi dispensado por motivos médicos após sofrer ferimentos durante o serviço, feridas que ele raramente discutia publicamente, mas que deixaram efeitos físicos duradouros. Ao retornar à vida civil, a experiência de combate de Douglas influenciou a intensidade que ele trouxe para seu papel de destaque em Champion, 1949, interpretando um boxeador cuja determinação feroz
tenacidade da vida real. Ao longo de sua lendária carreira cinematográfica de 60 anos, Douglas gravitava em direção a personagens definidos por complexidade moral e coragem física, qualidades que ele havia testemunhado em primeira mão durante seu serviço naval. A disciplina e as habilidades de liderança desenvolvidas no mar se traduziram perfeitamente em seu trabalho pioneiro como produtor independente, desafiando o sistema restritivo dos estúdios de Hollywood. A decisão de Douglas de creditar publicamente o roteirista banido Dalton Trumbo por Spartacus em 1960, rompendo efetivamente a lista negra de Hollywood, demonstrou a mesma coragem moral que ele havia mostrado em Uniforme. Como o próprio Douglas refletiu mais tarde na vida, a Marinha me ensinou sobre disciplina e sobrevivência, fez-me apreciar as oportunidades que tive e os sacrifícios que outros fizeram por elas. 12. Glenn Ford. Enquanto o público conhecia Glenn Ford como o confiável protagonista de filmes como Gilda e Os Corruptos, poucos percebiam que ele mantinha uma das carreiras militares mais extraordinárias de Hollywood, abrangendo 3 décadas e 3 grandes conflitos. O serviço de Ford começou mesmo antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, quando ele se juntou à Guarda Costeira Auxiliar em 1941, demonstrando uma notável visão sobre o inevitável envolvimento do país. Após Pearl Harbor, ele se alistou na reserva do Corpo de Fuzileiros Navais em 1942, apesar de seu status de estrela em ascensão após atuações marcantes em filmes como So Ends Our Night. Fiel à sua natureza modesta, Ford insistiu em começar como soldado raso em vez de aceitar uma comissão de oficial normalmente oferecida a celebridades. Embora esperasse ser enviado para combate, as habilidades fotográficas e de inteligência de Ford se mostraram mais valiosas para os fuzileiros navais, que o designaram para criar filmes de treinamento e documentação de operações. Seu compromisso com o serviço não terminou com a conclusão da Segunda Guerra Mundial. Ford manteve sua conexão militar através da reserva naval, tirando regularmente licenças de sua próspera carreira cinematográfica para cumprir obrigações militares. Quando a Guerra da Coreia eclodiu, Ford continuou servindo, e mais notavelmente quando o Vietnã escalou, o ator, então com 50 anos, se voluntariou para o serviço ativo, completando várias missões no Vietnã enquanto a maioria de seus contemporâneos de Hollywood permanecia em segurança em casa. Ao todo, o serviço militar de Ford abrangeu impressionantes 35 anos, englobando a Segunda Guerra Mundial, a Coreia e o Vietnã. Este compromisso extraordinário lhe rendeu inúmeras condecorações, incluindo a Medalha de Louvor da Marinha e a Fita de Reserva do Corpo de Fuzileiros Navais. Ao contrário de muitas celebridades que aproveitam suas experiências de guerra para a publicidade, Ford manteve a modéstia característica sobre seu serviço. A autoridade tranquila e o heroísmo discreto que ele retratava na tela não eram apenas atuação, era o artigo genuíno conquistado através de décadas respondendo ao chamado de seu país enquanto os holofotes de Hollywood aguardavam seu retorno. Prezi Ernest Borgnine, antes de sua performance vencedora do Oscar em Marty, um papel icônico em Os 12 Condenados, Ernest Borgnine passou uma década em uma das missões mais perigosas da Marinha, a varredura de minas. Nascido Hermas Ephraim Borgnino, filho de imigrantes italianos, Borgnini alistou-se pela primeira vez em 1935, durante a Grande Depressão, buscando estabilidade em um mundo incerto. Após um breve retorno à vida civil, ele imediatamente se alistou novamente após Pearl Harbor, servindo durante toda a Segunda Guerra Mundial e, por fim, completando quase 10 anos de serviço ativo na Marinha. Designado para o USS Lamberton, um destroyer caça-minas, Borgnine enfrentou a tarefa angustiante de limpar minas navais, essencialmente bombas flutuantes projetadas para afundar navios. Um movimento errado significava morte instantânea. Essas operações de desminagem eram críticas para os desembarques anfíbios em todo o Pacífico, permitindo que as forças aliadas se aproximassem das costas inimigas sem perdas catastróficas. Ao final da guerra, Borgnine havia alcançado a posição de artilheiro de primeira classe, recebendo várias condecorações por seu serviço em algumas das operações mais estrategicamente vitais do conflito. Ao ser dispensado, Borgnine não tinha a intenção de atuar até que sua mãe fez uma sugestão que mudou sua vida. Você sempre gostou de se fazer de bobo. Por que não tenta atuar? Este comentário casual lançou uma das carreiras mais duradouras de Hollywood, abrangendo mais de 6 décadas e fazendo a transição sem problemas do cinema para a televisão com sucessos como McHale's Navy e Airwolf. Colegas notavam consistentemente a natureza despretensiosa e a ética de trabalho de Borgnine, qualidades forjadas durante seu serviço naval. Ao contrário de muitas estrelas que se distanciam de associações militares, Borgnine permaneceu orgulhosamente conectado à Marinha ao longo de sua vida, frequentemente participando de eventos de veteranos e apoiando instituições de caridade navais. A Marinha me fez um homem, Borgnine comentou uma vez. Ela me ensinou responsabilidade, trabalho em equipe e como sobreviver. Lições que nunca esqueci. Toda vez que
Interpretava personagens duros, mas ternos. Eles viam os valores autênticos instilados durante uma década no mar. 14. Jason Robards. Antes de ganhar consecutivos prêmios da Academia por Todos os Homens do Presidente e Julia, Jason Robards Jr. experimentou um dos desastres navais mais terríveis da Segunda Guerra Mundial. Seguindo o exemplo de seu pai, Robards alistou-se na Marinha em 1940 aos 18 anos, tornando-se radiotelegrafista no cruzador pesado USS Northampton. Sua decisão de se alistar antes da entrada dos Estados Unidos na guerra refletiu um compromisso que mais tarde definiria suas interpretações de homens de princípios na tela. Em 30 de novembro de 1942, durante a Batalha de Tassafaronga perto de Guadalcanal, torpedos japoneses atingiram o Northampton, causando danos catastróficos que acabaram afundando o navio. Robards e seus companheiros de navio passaram horas em águas infestadas de tubarões antes que o resgate chegasse. Eu fiquei na água por cerca de 2-3 horas antes de nos resgatarem, Robards recordou mais tarde. Pensei que tinha sido um dia e meio. O terror faz o tempo parar. Isso não eram efeitos especiais de Hollywood, era sobrevivência genuína contra probabilidades esmagadoras. Após se recuperar dessa provação, Robards continuou seu serviço naval a bordo do cruzador leve USS Nashville, participando de inúmeras operações de combate em todo o Pacífico. Sua carreira naval culminou com sua presença na Baía de Tóquio, em 2 de setembro de 1945, onde testemunhou a rendição formal do Japão a bordo do USS Missouri, encerrando seu serviço com um dos momentos decisivos da história. Dispensado em 1946 como operador de rádio de primeira classe, Robards usou o GI Bill para estudar atuação na Academia Americana de Artes Dramáticas. Ao contrário dos atores que já tinham carreiras estabelecidas antes da guerra, o serviço militar de Robards precedeu sua carreira profissional de ator, o que significa que ele não sacrificou fama ou fortuna ao se alistar. No entanto, suas experiências navais moldaram profundamente seu desenvolvimento artístico, informando a masculinidade autêntica e a autoridade silenciosa que se tornaram sua marca registrada. Os diretores notaram sua gravidade natural e autenticidade emocional, qualidades que o próprio Robards atribuía em parte às suas experiências de guerra. Depois de enfrentar a morte, você não teme muito em uma sala de ensaio ou em um set de filmagem. 15. Ed Albert. A maioria dos espectadores lembra de Ed Albert como o citadino que virou fazendeiro na comédia de TV Green Acres. Mas décadas antes de se mudar para Hooterville, Albert realizou atos de heroísmo extraordinário durante uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Depois de se juntar à Marinha dos Estados Unidos como tenente, Albert se viu pilotando uma embarcação de desembarque durante a invasão de Tarawa em novembro de 1943, um pequeno atol do Pacífico onde 1.000 fuzileiros navais morreriam em apenas 76 horas de combate. À medida que ondas de fuzileiros navais invadiam a praia, eles ficaram presos no recife ao redor de Tarawa, pegos em um fogo cruzado mortal sem caminho para avançar ou recuar. Testemunhando dezenas de homens feridos presos na maré crescente, Albert tomou uma decisão instantânea que desafiou tanto as ordens quanto a lógica. Ele repetidamente navegou seu pequeno barco de desembarque em direção ao Recife, sob constante fogo de metralhadoras e artilharia japonesas, resgatando fuzileiros navais encalhados que, de outra forma, teriam se afogado ou sido mortos. Durante várias horas brutais, Albert salvou pessoalmente aproximadamente 70 homens feridos, retornando repetidamente à zona de perigo, apesar do risco esmagador. Companheiros de serviço que testemunharam suas ações notaram sua calma e eficiência sob fogo. Ele não falava muito, apenas continuava voltando lá, nunca demonstrando medo, mesmo com balas atingindo ao redor de seu barco, lembrou um sobrevivente. Por esta coragem extraordinária, Albert recebeu a Estrela de Bronze com o V de combate por bravura, embora seu heroísmo tenha permanecido amplamente desconhecido pelo público por décadas. Albert nunca falou publicamente sobre Tarawa, mantendo a mesma modéstia silenciosa demonstrada por muitos veteranos de combate de sua geração. Quando Albert mais tarde interpretou personagens leves e às vezes desajeitados na tela, poucos espectadores poderiam imaginar que esse mesmo homem já havia navegado por fogo de artilharia para salvar seus compatriotas americanos de uma morte certa. Sua experiência em Tarawa revelou a profunda desconexão entre as personas de Hollywood e os indivíduos complexos por trás delas, lembrando-nos de que a verdadeira coragem muitas vezes se esconde atrás das faces mais discretas. 16. Charles Bronson. Antes de seu rosto marcado e persona taciturna o tornarem uma estrela internacional de ação em filmes como Desejo de Matar, Charles Bronson experimentou a brutal realidade do combate aéreo sobre a Alemanha nazista. Nascido Charles Buscinski, filho de imigrantes lituanos na região de mineração de carvão da Pensilvânia, Bronson conheceu as dificuldades desde a infância. Filho de um mineiro de carvão que morreu quando ele tinha 10 anos, Bronson trabalhou nas minas antes da guerra.
A resistência física e o comportamento estoico que mais tarde definiriam sua presença na tela. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Bronson foi convocado para as Forças Aéreas do Exército em 1943 e treinado como artilheiro aéreo do B-29 Super Fortress, uma das missões mais perigosas da guerra. Designado para o 60º Esquadrão de Bombardeio no Teatro do Pacífico, Bronson voou em inúmeras missões de combate contra alvos japoneses. O papel de artilheiro aéreo era extraordinariamente perigoso, com as tripulações de bombardeiros sofrendo algumas das taxas de baixas mais altas de qualquer posição de combate. Registros militares indicam que Bronson completou 25 missões e recebeu o Coração Púrpura por ferimentos sofridos em combate, evidência concreta do perigo genuíno que enfrentou. Essas missões exigiam não apenas coragem, mas resistência sobre-humana, já que os artilheiros do B-29 operavam em compartimentos não pressurizados em grandes altitudes, onde as temperaturas caíam para 50 graus abaixo de zero. A tensão psicológica era igualmente intensa, observando os caças inimigos se aproximarem através de sua mira, sabendo que um único momento de hesitação poderia condenar toda a sua tripulação. Embora Bronson raramente discutisse suas experiências de combate, a disciplina e a resiliência psicológica que desenvolveu durante o serviço militar o serviram bem quando ele seguiu a carreira de ator após a guerra. Usando o GI Bill para estudar arte e depois atuação, Bronson construiu lentamente uma carreira interpretando personagens durões e diretos. A autenticidade que ele trouxe para papéis em filmes como 7 Homens e um Destino e Fuga do Inferno não foi fabricada. Foi conquistada através de experiências genuínas de vida ou morte a 30 mil pés sobre território inimigo. 17. James Garner Long. Antes de cativar o público como o carismático jogador em Maverick ou o detetive esperto em Arquivo Confidencial, James Garner enfrentou a brutal realidade do combate na linha de frente na Coreia. Sua jornada militar começou de forma incomum. Aos 16 anos, ele mentiu sobre sua idade para se juntar à Marinha Mercante durante os meses finais da Segunda Guerra Mundial. Embora seu serviço a bordo de navios de carga tenha sido breve, ofereceu um vislumbre da disciplina e do perigo que mais tarde moldariam sua vida. Quando a Guerra da Coreia estourou em 1950, Garner foi convocado para o exército e designado para o 5º Regimento de Combate, rapidamente se encontrando nas condições mais terríveis da guerra. Como fuzileiro na linha de frente, Garner experimentou todo o horror do combate, temperaturas congelantes, perigo constante e o caos da batalha. Durante seus 14 meses na Coreia, ele foi ferido 2 vezes. Primeiro, em abril de 1951, ele foi atingido por estilhaços de uma granada de morteiro. Depois de se recuperar, ele voltou para sua unidade apenas para ser ferido novamente. Desta vez por fogo amigo, quando jatos americanos acidentalmente metralharam sua posição. Por seus ferimentos e bravura, Garner recebeu 2 Corações Púrpura, embora, notavelmente, uma não tenha sido concedida até 1983 devido a erros administrativos em seus registros militares. Os ferimentos deixaram efeitos físicos duradouros, incluindo incapacidade parcial nos joelhos, mas o impacto psicológico foi igualmente significativo. Garner raramente falava sobre suas experiências de combate, mantendo o silêncio estoico típico de muitos veteranos da Guerra da Coreia. No entanto, aqueles que trabalharam com ele notaram como seu serviço durante a guerra influenciou sua abordagem à atuação e à vida. A confiança sem esforço, o humor irônico e a dureza subjacente que fizeram de Garner uma estrela adorada não eram apenas traços de caráter, eram mecanismos de sobrevivência desenvolvidos em combate. Quando o público o via interpretar homens que podiam se virar em situações perigosas com um sorriso conhecedor, estavam vendo algo autêntico que nenhuma aula de atuação poderia ensinar. As feridas que Garner recebeu na Coreia poderiam ter acabado com sua vida, mas, em vez disso, ajudaram a criar uma das estrelas mais duradouras e genuínas de Hollywood. 18. Tony Curtis. Antes de seu charme elegante e boa aparência marcante o tornarem uma sensação em Hollywood em filmes como Quanto Mais Quente Melhor e Acorrentados, Tony Curtis, nascido Bernard Schwartz de imigrantes judeus húngaros no Bronx, testemunhou o fim formal da Segunda Guerra Mundial do convés de um navio naval na Baía de Tóquio. Alistando-se na Marinha em 1943 aos 17 anos, Curtis foi profundamente afetado pelo ataque a Pearl Harbor e determinado a servir seu país, apesar de ter crescido na pobreza da Era da Depressão. Designado para o navio de apoio a submarinos USS Proteus, Curtis treinou como sinalizador, dominando os complexos sistemas de comunicação visual vitais para as operações navais no Pacífico. A missão do seu navio era crítica, mas perigosa, prestando serviços, reabastecendo e rearmando submarinos em missões de alto risco contra embarcações e alvos militares japoneses. O trabalho exigia precisão sob pressão. Um único erro poderia custar dezenas de vidas. Embora Curtis não tenha experimentado combate direto, ele desempenhou suas funções em zonas de guerra, onde os ataques aéreos japoneses eram uma ameaça constante. Seu mais profundo "So-so, Jersostur, Mesijar",
2 de dezembro de 1945, quando o Proteus estava entre as embarcações aliadas presentes na Baía de Tóquio para a cerimônia formal de rendição do Japão, a bordo do USS Missouri. Do convés de seu navio, a futura estrela de cinema testemunhou o momento crucial em que os oficiais japoneses assinaram os documentos encerrando o conflito mais mortal da humanidade, uma visão privilegiada da história que poucos poderiam reivindicar. Esta experiência deixou uma marca indelével no jovem marinheiro. Após sua dispensa honrosa em 1946, Curtis usou o GI Bill para estudar atuação, iniciando a jornada que o transformaria de um garoto durão do Bronx em um dos atores mais versáteis de Hollywood. Ao longo de sua carreira, apesar de sua imagem glamurosa, Curtis manteve conexões com organizações de veteranos e falava de seu serviço na Marinha com verdadeiro orgulho. Servir me ensinou sobre responsabilidade, refletiu Curtis uma vez. Isso me deu a coragem de acreditar em algo maior do que eu mesmo. Sua jornada de filho de imigrante pobre, a sinalizador da Marinha, a estrela internacional incorporou as possibilidades transformadoras tanto do serviço militar quanto da oportunidade americana. 19. Robert Montgomery. Em 1941, Robert Montgomery já havia garantido seu lugar entre a elite de Hollywood com 2 indicações ao Oscar e um contrato na prestigiada MGM. No entanto, quando Pearl Harbor foi atacado, Montgomery se tornou uma das primeiras grandes estrelas a abandonar a fama pelo serviço, juntando-se à reserva naval mesmo antes da entrada oficial dos Estados Unidos na guerra. Seu caminho para o serviço militar começou com um trabalho humanitário. Em 1940, ele viajou para a Inglaterra como motorista voluntário de ambulância durante a Blitz, testemunhando em primeira mão o devastador bombardeio alemão de Londres. Retornando para casa transformado pelo que havia visto, Montgomery usou seu status de celebridade para advogar pela intervenção americana, aparecendo em comícios e programas de rádio apoiando a causa aliada. Inicialmente comissionado como tenente, Montgomery subiu rapidamente para comandante-tenente, servindo primeiro como adido naval assistente, observando operações navais britânicas. Mais tarde, ele comandou um barco torpedeiro de patrulha PT nas Ilhas Salomão, o mesmo tipo de embarcação que John F. Kennedy pilotaria famosamente, enfrentando forças japonesas em operações de combate de alta velocidade e alto risco. O papel mais significativo de Montgomery durante a guerra ocorreu na invasão crucial do dia D na Normandia em 6 de junho de 1944. Designado como observador de combate naval a bordo do destroyer USS Laffey durante o assalto à praia de Utah, ele coordenou o apoio de fogo naval para as forças terrestres, um papel crucial desempenhado sob fogo inimigo constante. Seu navio foi fortemente atacado pelos alemães, com projéteis explodindo ao redor enquanto Montgomery mantinha seu posto. Por seu serviço excepcional durante esta batalha histórica, Montgomery recebeu a medalha Estrela de Bronze, reconhecendo seu valor sob fogo. Ao contrário de muitos militares celebridades que participaram principalmente em unidades de entretenimento ou turnês de publicidade, Montgomery passou a maior parte de sua carreira naval em funções de combate operacional que o colocaram diretamente em perigo. Oficiais colegas observaram que Bob nunca pediu tratamento especial e nunca recebeu nenhum. Ele desempenhou suas funções como qualquer outro oficial naval, talvez com mais dedicação. Esse compromisso rendeu a Montgomery profundo respeito dos militares de carreira, que reconheceram que essa estrela de Hollywood havia trocado voluntariamente a fama e a fortuna por perigo e dificuldades genuínas. 20. Gene Kelly. Antes de atravessar poças encantando na chuva, Gene Kelly trocou seus sapatos de sapateado por botas navais durante a Segunda Guerra Mundial. No auge de sua fama inicial, após performances de destaque em For Me and My Gal, Kelly recebeu seu aviso de recrutamento em 1944 e foi comissionado como tenente no Serviço Aéreo Naval dos Estados Unidos. Embora fosse renomado por sua graça atlética nas telas, a missão militar de Kelly o desafiaria a usar seus talentos artísticos de maneiras totalmente inesperadas. Em vez de servir em combate, Kelly foi designado para a seção fotográfica do Escritório de Informação Pública da Marinha em Washington, D.C., onde os líderes militares reconheceram sua habilidade única de comunicar através do movimento e da narrativa visual. Seu histórico como coreógrafo provou ser surpreendentemente valioso enquanto ele desenvolvia filmes instrutivos que usavam o movimento para comunicar informações complexas ao pessoal naval. Eu consegui coreografar processos e procedimentos de maneiras que os tornavam mais fáceis de entender e lembrar do que os métodos tradicionais de treinamento, explicou Kelly posteriormente. Entre suas contribuições mais significativas estava Combat Fatigue Irritability, um filme educacional destinado a ajudar marinheiros e suas famílias a entender o que mais tarde seria reconhecido como transtorno de estresse pós-traumático. Embora não enfrentasse fogo inimigo, o trabalho de Kelly desempenhou um papel vital na preparação das forças navais americanas para os desafios que enfrentariam no Teatro do Pacífico. A disciplina e precisão que ele desenvolveu coreografando filmes de treinamento militar, Inchubes Sengshimoy,
Abordagem de direção, com historiadores de cinema observando que as sequências visuais cuidadosamente estruturadas nos musicais pós-guerra de Kelly apresentam as marcas de sua experiência em filmes de treinamento naval. Embora Kelly raramente discutisse seu serviço militar em entrevistas, preferindo focar em suas conquistas artísticas, colegas observaram que sua experiência de guerra, trabalhando com operadores de câmera e técnicas de edição, ampliou seu entendimento de cinema, capacitando-o a ter maior controle sobre suas sequências de dança e eventualmente passar a dirigir. A precisão militar evidente nos números de dança mais celebrados de Kelly não era apenas uma escolha artística, refletia uma disciplina naval genuína traduzida em entretenimento que cativaria gerações. As estrelas douradas de Hollywood não apenas interpretaram heróis, elas viveram como heróis quando o mundo mais precisava delas. Alguns invadiram praias, outros voaram sob fogo inimigo, alguns salvaram dezenas de vidas em condições impossíveis. Qual dessas histórias de veteranos mais te chocou? Conte-nos nos comentários abaixo e pergunte a si mesmo: as celebridades de hoje deixariam contratos de milhões de dólares para lutar na linha de frente, ou nossa definição de sacrifício mudou fundamentalmente desde a era de ouro de Hollywood?